Tudo bem? Então, vamos lá para mais uma live de perguntas e respostas? Bora? Hoje a ideia é a gente falar sobre coluna lombar. O que vocês acham? Muita gente tem dúvida, né? Apesar de não acreditar tanto nessa questão de compartimentalizar o paciente, eu acho importante. Tem algumas coisas locais que são legais da gente discutir e a gente trazer, né, pro dia a dia, pra prática clínica de vocês. E eu quero dividir algumas coisas da minha prática clínica. E uma das coisas que me preocupa é a questão da estabilização, tá? Um tempo atrás se falava muito em exercícios de estabilização para quem tem dor lombar, certo? E na verdade se sabe hoje em dia que de 3 a 30%, 33% mais ou menos, dos pacientes que têm dor lombar de uma forma crônica, somente esse percentual dos 100%, somente no máximo 33% vão precisar de exercícios de estabilização, pessoal. Né? Então a gente sai daquela coisa que todo mundo precisa para algo que um terço dos pacientes precisam, talvez menos do que um terço, tá? E por que isso é importante? Porque eu não vou focar a minha intervenção, a minha estratégia de tratamento em exercícios de estabilização se esse paciente não precisa, não é a grande causa da disfunção dele, não vai fazer diferença, muito pelo contrário, tá? Se esse paciente é um paciente que, como a maioria dos pacientes que tem dor lombar, ele já está com hiperativação, ou seja, ele já tem hiperativação do core, ele já tem hiperativação dos músculos paravertebrais, já tem uma disfunção de mobilidade da face toracolombar, ela já está mais adensada, né? Não tem por que eu ficar investindo em exercícios de estabilização. A estabilização vai acontecer de forma natural com esses pacientes, né? O que eu preciso fazer é diminuir essa hiperativação, tá? Muito pelo contrário. Hello, Professor Ashmisha. Então, tenham cuidado com isso. Exercícios de estabilização são para um tipo de paciente, não para todos os pacientes, né? E eu tô atendendo uma paciente agora que a grande questão do caso clínico dela é que ela era bailarina e ela aprendeu a estabilizar, a contrair o abdômen o tempo inteiro. E ela tem dor lombar, né? Vou só dar uma palavrinha em inglês. We are talking about the lumbar pain and the stabilization versus non-stabilization. And I'm talking that just 30% of the patients needs a specific program to stabilization. Yeah, and the other ones they have hyperactivation of the muscles and too much protection. O professor Ashmisha vai estar no congresso com a gente, só quis falar um pouquinho para ele o que a gente está falando, né? Então, essa paciente que tem uma história na dança, que dançou durante toda a sua adolescência, né? E a fase de adulto jovem, para ela tinha que ficar o tempo inteiro contraindo o abdômen. E hoje ela tem dor lombar. Então, a minha estratégia com ela foi justamente o oposto. Foi trabalhar mobilidade, trabalhar deslizamento das camadas teciduais. E eu disse para ela, para de contrair esse abdômen,
né? E aí, foi um relato que ela fez que ela me disse assim, eu tô me sentindo um pouco perdida, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, porque antes, pra mim, eu tinha que ficar contraindo, e agora tu me diz que não, né? Então a gente trabalhar, e foi que eu expliquei pra ela, a gente tem que trabalhar a distribuição da tensão no teu corpo. E ela não precisa ficar localizada na região do core, na região estabilizadora, né? A gente precisa fazer a tensão fluir do quadrante superior para o quadrante inferior. E quem faz essa passagem, né? Essa passagem ela acontece na região lombopélvica. Então, e é engraçado porque apesar dessa paciente ter dito que estava perdida, né? Não é mais para contrair, então o que eu faço? Na verdade, ela entendeu e não tá mais com dor lombar. Legal, né? Olha, a minha querida Bruna Petito do Inner Balance, ela disse aqui, ó, maravilhoso, Fábio. Eu lido muito com bailarinos e eles acabam tendo que reaprender uma forma mais fluida de trabalhar o corpo. Verdade, Bruna, e é difícil, né, quebrar um engrama, quebrar um padrão que tá posto lá, que a pessoa fez a prática durante 10, 20, 15 anos, né, mas a gente tá conseguindo aos pouquinhos. Então, eu falei pra ela, olha, é como se a gente estivesse tirando as cascas da cebola, né? Então a gente vai tirando as cascas da cebola até a gente chegar no núcleo para ver o que ainda precisa trabalhar, né? Mas eu faço questão de chamar a atenção de vocês para isso, porque o que a gente vê? Muitos pacientes que têm hiperativação, e como é que vocês vão ver isso? Aqueles paravertebrais super tensionados, aquela face toracolombar pouco móvel, um paciente que está o tempo inteiro contraindo o core, um paciente que tem um ritmo lombopélvico reverso, que a gente chama. O que é isso? Quando a gente inclina o tronco à frente, né, naturalmente a gente espera que haja uma flexão, né, uma flexão ali, lombosacra. E esses pacientes, eles têm tanta tensão que eles não conseguem fazer isso de forma natural. Então, quando eles inclinam o tronco à frente, é como se eles ficassem com uma mesinha, né? Então, não tem o relaxamento dessa hora, tá? Então, acho muito importante ver a movimentação dessa pessoa, quando ela senta, quando ela levanta, quando ela sai da posição deitada para sentada, se ela precisa agachar. São coisas simples que não são nem testes específicos que vocês podem ver na clínica e já detectar que esse paciente está fazendo uma hiperativação desse abdômen. E a gente precisa diminuir essa tensão, a tensão tecidual, mas a gente precisa também diminuir a atenção desse paciente para essa área. Porque é como se ele é hipervigilante, tá? A gente tem várias características de pacientes que têm dor crônica. Um paciente hipervigilante, ele tá sempre atento, ele tá sempre cuidando, ele tá sempre medindo muito bem os seus gestos, o que ele vai fazer para não trazer a dor, tá? E por outro lado, a gente tem os pacientes que a gente chama de provocadores, ou seja, eles provocam a dor, eles vão atrás daqueles movimentos que naquele momento ainda são considerados como uma ameaça, mas eles acabam fazendo esses movimentos, né? E só para deixar claro, todo mundo deveria conseguir fazer qualquer movimento, sem nenhuma restrição. O que acontece é que muitas vezes, para chegar nos movimentos que provocam os sintomas do paciente, é um caminho terapêutico que a gente tem que percorrer. Não dá necessariamente para expor esse paciente imediatamente, então a gente vai expondo gradualmente, né? Então é uma boa estratégia aí, tá?
E a Keila, querida, que me deu uma aula maravilhosa de yoga, a Keila tá falando, ó, que isso é muito comum hoje em dia e não só em bailarinos, é a velha escola, né? E tem, Keila, uma questão, principalmente no Brasil, em relação às mulheres, tá? Porque existe um senso estético que o legal é ter a barriga negativa, é ter a barriga, né, bem chapada. E aí, se eu respiro com o diafragma, eu acabo tendo uma expansão do abdômen. E muitas mulheres não querem isso, então elas acabam segurando no abdômen e sem querer se estabilizando em excesso, né? Vou trazer uma outra ideia. Eu tenho uma paciente que já está na menopausa, ela tá com nível de testosterona muito baixo, tá com dificuldade de ganhar massa muscular, porque perdeu muito, etc. E ela já fez uma lipo, então ela já tá bem intencionada com esse abdômen. E agora ela quer fazer outra lipo, porque ela disse, não, porque ficou alguma coisa. Mas é um abdômen que o diafragma já não tem espaço para liberar, né? Para vir, para respirar. Então ela faz uma respiração muito torácica, muito apical. E ela tem queixas bem grandes na cervical. E nós que pensamos nessa continuidade do corpo, nós que pensamos no corpo como um todo, nós que entendemos que uma região interfere na outra, o que eu disse para ela, né? Não é o momento, é botar mais tensão, botar mais cicatriz, deixa a tua barriga respirar, né? Libera isso. Então, no Brasil, a gente tem uma coisa ainda muito da estética, que ter a barriga saliente é feio e que tem que estar tudo, né, assim. Tanto que essa paciente, ela vai com roupas muito apertadas, mas muito apertadas, com umas leggings, assim, que realmente, né, ela tá se lipando de fora para dentro, ela tá fazendo uma pressão externa imensa. E isso causa disfunção respiratória, disfunção postural, disfunção de movimento, disfunção que vai trazer dor e traz muito gasto energético. É manter um estado que não é natural para o corpo, né? Vocês concordam? Me falem a opinião de vocês e coloquem se vocês têm mais dúvidas em relação à estabilização e instabilidade, ou alguma outra dúvida em relação à lombar, tá? Então, é aquele paciente que, se ele for instável, realmente instável, que tu tenhas que focar num programa, né, de passo a passo, de ativação de estabilizadores, ele vai ser aquele paciente que se estala muito, que te diz que, parece que tem uma coisa fora do lugar, né, ali na região, tem esse ritmo lombopélvico invertido. Quando a gente faz uma palpação, né, intervertebral, entre as vértebras, a gente percebe que tem mais mobilidade, né? Lembrando que esse é um tipo de teste que não é tão fidedigno, mas clinicamente a gente usa, né? Pode-se fazer também um outro teste clínico, que é o teste com o stabilizer, que também existe controvérsia, né? Mas é um teste clínico que se pode usar, né, para ver se tem instabilidade. Mas uma das questões principais é enxergar a pessoa se movimentando, né? Se ela bloqueia demais essa região lombopélvica, a estratégia não é dar mais tensão para ela, é justamente o oposto, tá? E a Keila tá dizendo aqui, ó, vamos liberar essa barriga, gente. Justo aí é um ponto somático onde guardamos
muitos traumas e estresse. Sim, né? E eu não falei ainda das questões relacionadas à evacuação e digestão, né? Porque essa pressão excessiva pode influenciar, né? Não por acaso esta paciente que eu estava comentando com vocês, que usa as roupas muito apertadas, que já fez lipo e tal, ela é uma paciente que não tem um bom funcionamento intestinal, então ela tem constipação, tá? E a gente tá trabalhando para isso também. Então, eu quis falar sobre esse assunto porque ele não é um assunto novo, mas não custa a gente lembrar. Não custa a gente lembrar que só precisa de estabilização quem é instável. Não te preocupa, quando o teu paciente for se movimentar, o abdômen vai entrar em ativação. Ele vai se ativar quando ele tiver que ativar. O mais importante é movimentar, tá? E acabar com esses paradigmas, né, de que o abdômen tem que estar o tempo inteiro contraído. Como disse aquele, isso é uma escola antiga, né? São percepções antigas em relação a esse assunto. Eu já assisti algumas palestras do Paul Hodges, tá? Que é o cara que lá em 90 e poucos descreveu com a Richardson esses músculos estabilizadores e falou do core, etc. Eu já assisti recentemente, inclusive 2019, antes da pandemia, foi o último congresso que eu fui, foi o Congresso Mundial de Dor Lombar, e ele mesmo falou, e já falou várias vezes, que estabilização é só para algumas pessoas e que sim, a instabilidade pode estar envolvida na dor crônica, mas de novo, em algumas situações. E é importante a gente lembrar também que fatores relacionados à dor lombar, principalmente a crônica, né? Mas se a gente olhar um pouquinho os quadros agudos também, eles são multifatoriais, tá? Então, artrose, problemas degenerativos, hérnias de disco, tudo isso a gente já sabe que são coisas que, em geral, são ou normais do envelhecimento, fazem parte da história natural do envelhecimento, ou então fazem parte da história das atividades que a pessoa faz ou exerce. Como um atleta, um bailarino, provavelmente vai ter algumas alterações estruturais e que não necessariamente, e na maioria dos casos, não se relaciona com o que o paciente sente, né? E aí eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: olha só, tem aqui o teu exame de imagem que mostra que tu tens uma lesão no disco, que mostra que tu tens já uma degeneração. E por que tu acha que só isso, essa alteração, ela aconteceu do dia para a noite? É a primeira pergunta. Daí o paciente normalmente diz não. Tá, então se tu tá me dizendo e tu tá entendendo que isso é um processo que leva algum tempo, por que tu não tivestes esse problema antes? Por que tu tá tendo esse problema agora? O que na tua vida, na situação atual, no contexto que tu vive, mudou para que só agora tu tivesse essa crise? É importante chamar a atenção dos pacientes sobre isso. Muitas vezes aquela hérnia já tá lá há anos e nunca gerou sintomas. Por que agora está gerando? E normalmente tem fatores relacionados a estresse, relacionados a questões psicossociais, que fazem com que a situação venha à tona. E outra coisa muito comum que acontece é o seguinte: a pessoa tem os achados
nos exames de imagem, radiografia, tem os problemas aparecendo na ressonância, mas os seus sintomas, o que ela sente, não se relaciona com o que a gente vê na imagem. Já cansei de ver isso, já cansei de atender paciente nessa situação, tá? Então, bom, tem uma disfunção na lombar. Eu olhei o exame, tá aparecendo uma hérnia de disco. A dor que a pessoa sente corresponde à compressão daquelas raízes nervosas? Há uma alteração sensorial no dermátomo? Há uma alteração nos reflexos? Né? E eu brinco, a última turma que eu dei aula de pós, a gente estava falando sobre mobilização neural e eu falei para eles, ó, tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Se a gente está diante de uma tensão neural adversa ou se a gente está diante de uma compressão. Então, uma das formas, um dos meios mais fáceis e baratos de fazer isso é testar reflexo, né? Então, até falei para eles, olha, quem tem martelinho de reflexo? Daí, pouca gente levantou a mão. Eu disse, olha aqui, ó, essa semana vão comprar um martelinho de reflexo, porque isso ajuda vocês a diferenciarem se vocês estão diante de uma disfunção discogênica que está causando compressão numa raiz nervosa, ou se vocês estão diante de uma alteração na interface de um nervo, né? Onde o nervo deveria estar deslizando, o fluxo axoplasmático deveria estar normal e tudo isso. Então, testa, diferencia, né? E aí, muitas vezes eu encontrei justamente o oposto, não se relacionava com a área em que a pessoa tinha alteração que aparecia na ressonância magnética. E ressonâncias recentes, não necessariamente, tá, mas a pessoa fez uma ressonância há 10 anos, daí não aparece porque agora, né, esse achado é novo, por exemplo. Não, ressonâncias recentes, tá? Então, sempre fiquem atentos a isso para fazer o diagnóstico diferencial e sempre levem em conta vários aspectos quando a gente fala de dor lombar, tá? E principalmente dor lombar crônica, né? Lembrando que a maioria dos pacientes que tem dor lombar crônica já tem uma super estabilização, tá? A Keila tá me perguntando, soltar o abdômen está diretamente relacionado com a mobilidade da estrutura pélvico-lombar, ou seja, o cóccix se eleva ligeiramente, alongando a curva lombar. Não sei se alongando, mas teoricamente quando a gente estabiliza muito o abdômen, Keila, a gente tende a levar a curva mais para uma retificação, a gente tenderia a diminuir a lordose fisiológica lombar, tá? Porque se espera, né? A gente tem uma lordose lombar e uma cifose sacral. O sacro tá assim e a lombar tá assim. Olha, né? Então, eu diminuiria aqui e talvez levasse para mais, aumentaria a cifose do sacro. Tô quase falando espanhol aqui já. A gente aumentaria a cifose do sacro, né? O sacro ficaria mais ou mais vertical ao invés de uma leve horizontalização, né? É por aí, eu acho. Vê se eu entendi a tua pergunta, tá? Mas tô adorando. Podem ir fazendo as perguntas, isso que é legal. Fica mais rico e todo mundo aprende. E a gente muda também o nível. Os autores falam ponto máximo, né, da lordose. Ele acontece ali na altura de L2, L3. E a gente vê pacientes que têm aquela coluna muito afundada,
lá próximo de L4, L5. Então, a gente tem uma inversão do ápice da curva lombar e muitas vezes aí já tem uma listese, né? Uma situação de escorregamento e que talvez precise de um trabalho de estabilização se esse paciente já não é hiperestabilizado, né? Mas aí vocês pensam assim, mas Fábio, não consigo entender isso, porque então por que a pessoa tem dor se ela já está estabilizada? Bom, porque dor não passa, primeiro aspecto é que dor não passa só por isso, só por essa característica, e segundo, que o excesso de tensão vai sensibilizar os mecanorreceptores locais e vai trazer uma hiperativação, né, uma hiperestimulação no nível medular e nos níveis superiores, provavelmente. Então, é como se fosse um bombardeamento periférico, né? E a questão é bem protetiva mesmo. E não é consciente, tá? A bailarina, ela aprendeu de uma forma consciente, que ela tinha que colocar a barriga, alguém ensinou, coloca a barriga para dentro, mas o paciente que não faz exercício, enfim, que não é praticante de dança ou outras coisas, ele inconscientemente, ele estabiliza, ele faz essa hiperproteção justamente para evitar os movimentos que de alguma maneira poderiam estar causando dor, e fica fazendo essa evitação, fica fazendo essa hiperproteção. Só que o que o cérebro não entende? Que aquela ameaça inicial, que talvez no início fletir a coluna trouxesse dor, mas com o passar do tempo, a história natural das doenças musculoesqueléticas é que elas melhorem. A natureza vai dar conta. Então, a natureza vai dar conta de que uma flexão não seja dolorosa. Mas qual é o problema no meio do caminho aí? Que o paciente hiperestabilizou e aí passa a ser doloroso, passa a não ser fisiológico, passa a gastar muita energia. Faz sentido isso? Então, pensem sempre assim, né? Por que, se vocês estão diante de alguém que está com uma disfunção crônica, por que a natureza não conseguiu agir nesse caso? Por que essa disfunção não seguiu a história natural? Qual é a história natural de uma disfunção musculoesquelética? A cada dia ficando melhor, a cada dia melhor que o dia anterior. Ah, isso é história natural. Se isso não aconteceu com o teu paciente, pergunta para ele por quê e te pergunta por quê. E isso é uma forma de já achar, né, as causas, tá? E muitas vezes são coisas que a gente nem imagina, que a gente talvez nem fosse passar pela nossa cabeça, tá? Gente, a ideia desse bate-papo hoje era isso. Essas lives de segunda, elas são menorzinhas, no máximo meia hora, trazendo dicas, trazendo coisas bem pontuais, bem clínicas. Eu vou salvar ela aqui e eu tenho que dar uns recadinhos para vocês que são o seguinte: se vocês ainda não se inscreveram no Congresso Mundial de Fáscia, temos um cupom de desconto para brasileiros, 25%. Vou escrever ele aqui, é o Fáscia Congress VIP, tá? Já tá aqui. Então vai lá e te inscreve. Essa semana, ontem eu fiz uma live muito legal, tá salva lá no site, no Instagram do Congresso. Eu fiz uma live em espanhol traduzida para o português, sobre pele, face, etc. Amanhã temos, eu brinquei, né? Temos o Quarteto Fantástico. Eu, Leonardo Sete, Glaucia Adriana e Fernanda Vancini. Nós quatro, às 20 horas, vamos falar sobre trilhos anatômicos, Anatomy Trains. Amanhã, quinta, horário do meio-dia,
eu vou falar com ninguém mais, ninguém menos do que André Pilati, né, o criador da indução miofacial. E nós vamos fazer essa live em espanhol, traduzida para o português. E de noite eu vou fazer uma live com a Marciele Martins, falando de dermatofuncional e fáscia. Nossa, essa semana é um super aquece para o congresso, então se vocês não se inscreveram, vão lá, tá muito perto, falta um mês e pouquinho. O congresso inicia dia 12 de agosto e vai até dia 15, tá bom? Então, acho que era isso. Agradeço muito a presença, as perguntas, todas as perguntas de vocês. Eu sei que tem gente que tá entrando agora. Essa live ela é mais curtinha e ela vai ficar salva aí para vocês assistirem. A gente falou sobre estabilização, excesso de tensão e instabilidade lombar, tá bom? Ó, beijo, vejo vocês amanhã na live, hein? Até!